7, trago uma análise do índice para vocês. Tivemos um movimento de forte queda, né, confirmando que esse movimento, esse rompimento que ele fez aqui no dia anterior foi um rompimento falso dessa resistência. Aqui é uma resistência muito forte. Se você for lá para o gráfico de 60 minutos, temos uma visão mais macro, de que o preço ele teve já muita dificuldade para passar dessa região. Não é o primeiro rompimento falso que a gente faz, então nós realizamos um rompimento falso aqui e mais uma vez aqui. O IFR já está me mostrando ó, a divergência entre esse topo, o primeiro topo aqui e o segundo topo que ele está fazendo aqui. Então já testamos várias vezes essa resistência e hoje tivemos uma realização muito forte aí dos vendedores. Para quem me acompanha lá no grupo do Telegram, ou até mesmo aqui no YouTube, nas análises anteriores, eu havia comentado da possibilidade do índice de estar diante de um padrão flat. Esse padrão flat ele é composto de um padrão 3, 3, 5. Significa isso, vamos fazer 3 subondas em onda A, 3 subondas em onda B e vamos cair em 5 subondas na onda C. A onda C ela é muito parecida com uma onda 3 e ela vai executar proporções da nossa onda precedente, nossa onda A, que foi a favor do movimento de queda. Então ela é a favor da nova tendência corretiva. Então isso é uma onda A, isso é uma onda C, executando proporções da primeira onda. Então essas proporções são medidas com o Fibonacci. Ó. Então aqui você tem do 0 ao 100% em onda A. A partir do momento que eu começo a cair em onda C, eu tenho proporções. Então essas proporções podem ser 161, 41, enfim, enquanto o preço executar comportamentos de topos e fundos descendentes. É interessante você notar que ele vem respeitar o 111 desse Fibonacci, ó, o 127 para no 41 e agora no 61 começa a mudar de comportamento. Talvez aqui um processo de acumulação para fazer mais um rompimento, porque lá nos 60 minutos podemos ter ainda um flat bem maior, ó, em que isso é A, isso é B, e talvez estamos caindo em onda C. Agora vamos cair lá para 5 minutos para a gente analisar as entradas intraday. Bom, a gente tem que o índice ele abre nessa região de resistência, tenta fazer uma agressão aqui na nossa região de topo, que era essa daqui, e logo os vendedores já começam a jogar o preço para baixo, né, com dificuldade no começo, porque é um momento especulativo, né, antes da abertura do mercado à vista, antes da abertura do mercado americano, porém já tínhamos um movimento baixista, né, então aqui tínhamos uma linha de tendência conectando esses fundos aqui do preço, ele vem fazer o teste aqui nessa linha de tendência, deixa um engolfo de alta, porém só faltou volume financeiro, né, para você acreditar que o preço ia realizar aqui um movimento de alta, não tínhamos volume financeiro. Então tínhamos um movimento aqui mais corretivo do que de fato um movimento de força compradora. Então foi um movimento corretivo desse primeiro movimento de queda, executamos uma correção e perdemos com essa barra e alto volume financeiro bem aqui na abertura do mercado à vista. Então foi uma barra aí de força, uma barra de sinal, chamada de comportamento para os vendedores. O preço ele vem, não perde a mínima, faz um teste por baixo dessa linha de tendência que estava segurando ele no dia anterior e executa o mesmo comportamento dessa barra anterior. Ó. Percebam que a gente tem esse comportamento aqui em corpo de candle e aqui a gente faz novamente a mesma chamada de comportamento com um corpo até maior. Como eu disse na análise anterior, tem diversas formas de você definir os alvos na análise técnica, né? Mas se você já estava de olho nessa possibilidade de onda C, sua expectativa é de que ele vai executar proporções desse primeiro movimento e romper esse fundo aqui. Ó. Ele tem dificuldade para fazer o rompimento, tanto é que essa região era uma região de 111,8. A gente tem esse Fibonacci. A partir do momento que a gente começa a cair, porque é um flat expandido, então daqui de cima até aqui embaixo, vamos executar as proporções dessa primeira onda, mas temos os níveis, então o 111 é a região para tomar cuidado, né? Então o índice ele faz um movimento de expansão do preço e começa a comprimir, bem na região de 111,8. Quando ele faz o rompimento, né, o fechamento abaixo aqui em região de pavio, com o retorno do volume financeiro, podemos confiar
que vamos buscar novos níveis de Fibonacci. Então, por exemplo, ter o alvo lá no 61,8, onde ele muda de comportamento. A partir daqui, desconfie aí que o preço vai talvez te enganar, porque aí vamos executar uma mudança de comportamento, fazer um topo, um fundo mais alto, para iniciar uma correção mais complexa. Essa queda ela veio com muita força, né? Olha, perceba o tamanho do gap que a gente tem entre barras aqui do All Brooks. Quanto maior o gap aí que a gente tem, mais força é na tendência, né? Então olha o tamanho desse gap deixado aí pelos vendedores, indicando uma força muito grande aí dos vendedores, olha o volume financeiro muito acima do normal. Diante desses movimentos, desses comportamentos, nunca pense em comprar, tá? Por mais que o preço ele se lateralize aqui, espere o movimento a favor da tendência, né? Você vai traçar seus estudos, esperar o preço romper essa região. Ó. A gente tem um movimento aqui de consolidação. Defina o seu suporte e sua resistência, aguarde o preço fazer um rompimento em fechamento, isso é muito importante. Espere o candle fechar. Por mais que você possa ficar de fora de um movimento muito grande, um candle muito forte, vale muito mais a pena você esperar o fechamento do candle para te confirmar com certeza de que o preço ele de fato rompeu, né? Não apenas te enganou como esses pavios aqui anteriores. Ó. E aí quando o candle rompe, você tem um stop aqui, porque aqui é o 50% ó, da consolidação, acima dos 50% da consolidação, e você vai buscar novos alvos no passado, né? Como assim? Regiões de suporte relevante. Por exemplo, a gente tem que o índice ele sentiu esse suporte aqui atrás, ó. E aí, por exemplo, lá no 15 minutos, se afasta do teu gráfico e vai ver qual que é o próximo suporte. Bom, tem essa região de abertura do preço aqui. Então aqui primeiro posso realizar uma parcial. E aí depois eu tenho essa região aqui, ó, né, que o índice sentiu, ó. Uma região que subimos com muita vontade, paramos, rompemos, viemos testar. Opa, é uma região de suporte e resistência. Então eu vou vir até essa região. Então, dessa forma, você vai participando de forma inteligente do mercado, né? Não fica caçando operação onde não existe. Por exemplo, aqui, ó, região de topo, né? A gente fez deixou aqui uma fraqueza compradora, perdeu linha de tendência, né? Com muita força, volume, acima da média de 20 períodos. Vou cair meu tempo gráfico e eu vou ver os sinais, né? Esperar o fechamento de uma barra abaixo dessa linha de tendência. Fez pullback, meu stop tem que estar aqui em cima. Ó. Se você entrou na formação dessa barra aqui, por exemplo, teu stop tem que estar aqui em cima. E aí, você mantém teu stop aqui em cima, não é porque fez duas barras aqui, você vai sair da operação. Você vai manter o seu alvo. Por exemplo, eu tinha um alvo mais conservador, eu afastei meu gráfico. Eu tinha traçado uma linha de tendência com esse fundo aqui e esse fundo aqui, ó. Dessa forma. Imaginando que íamos pelo menos fazer uma retração aqui, eu caí o meu gráfico por 5 minutos, como ele veio com muita força até essa linha de tendência e nem sentiu, eu vim fazer uma realização nesse nível aqui, ó, que era um suporte muito importante para o preço, onde ele sentiu várias vezes. A gente tem esse nível aqui atrás, sendo respeitado várias vezes, e que se ele caísse, né, perdesse esse nível aqui, íamos executar proporções disso daqui. Então, com Fibonacci você pode traçar, definir esses alvos dessa forma também. Ó. Daqui eu tenho 0 a 100%, e aí se ele passar, eu vou vir executar os níveis de Fibonacci lá no 61,8, por exemplo. Tudo isso tem que casar com regiões de preço, então você vai marcar o seu 161,8 e ver se de fato ele corresponde a alguma região relevante. Ó. Então, por exemplo, a gente tem essa região aqui, ela tem um range, então é uma região de preço, então definimos o nosso range, onde o preço sente mais, e eu vou ajustar o meu Fibonacci de forma que o meu 161 fique casando com essa região. Então eu posso trazer meu ponto 0 para cá, e o meu ponto 100 um pouco mais embaixo, aqui por exemplo, aqui no pavio, de forma que eu tenho o meu 111 sendo respeitado, rompeu, tenho 127, 141 e aí 161,8, casando com essa região de preço aqui, ó. Beleza? Então são várias formas de você encaixar o seu Fibonacci em regiões de preço anterior que ele já respeitou. Outra forma de que você pode fazer é que essa região aqui, ela jogou o preço
esse movimento acima, ó. Quando rompida essa região aqui com essa força, eu posso acreditar na dobra da expectativa, ou pelo menos em níveis de Fibonacci dessa expectativa. Então, olha onde o preço ele tem a dificuldade de passar. E aí eu tenho mais uma região, mais um alvo, né? Múltiplos alvos do Mark J. Pring, ó, sendo respeitado. Ó. Então, eu posso colocar meu Fibonacci dentro desses retângulos e ir trabalhando com os alvos de Fibonacci aqui dentro. Né? Então, tem um Fibonacci aqui. Ele rompeu para o próximo retângulo, né? Vou até o 23, 38, né? Teve dificuldade, meu stop está aqui em cima. E vou caminhando com o preço. Olha como ele vem trabalhando os níveis de Fibo. Até chegar lá no 100%, né? E aí, o que passar disso eu posso desconfiar, porque eu tenho argumento aqui dentro. Eu tenho por que o preço para aqui nessa região. E aí eu vou participando no mercado de forma mais técnica. Então, a dica que eu quero dar para vocês não é querer operar qualquer movimento. Né? Espere o mercado te mostrar um movimento claro. Como o Caio diz, separe aí até no máximo 5 operações diárias. Né? Então, se limite a fazer 5 operações diárias, que você vai ficar muito mais seletivo. Né? Pega a ferramenta de desenho, desenhe no gráfico, vê o que ele está fazendo, coloque linhas de suporte e resistência, defina seus stops antes de você participar da operação. Não adianta você enxergar o movimento, né? Então você tem que enxergar onde é seu alvo e aonde é seu stop antes de você apertar aí o clique de compra ou venda. Agora que o índice ele executou esse movimento aqui, podemos ter uma estrutura aqui já formada. Ó. Se fizermos o rompimento dessa região, a gente tem isso daqui de proporção aqui para cima. Tá? Podemos estar executando, como eu disse, um flat bem maior. Então, lá nos 60 minutos, podemos ainda cair em 5 ondas. Né? Então, isso daqui pode ter sido uma onda 1 para fazer um ABC para cima, para executar as 5 ondas para baixo. Mas, se esse não for o caso, a gente já fizer o rompimento aqui, tudo isso pode ser a gente está dentro de uma 2 para romper em onda 3 e lá para cima. Mas eu acredito ainda que o índice vai sentir, vai fazer uma correção mais forte, mas o mercado é soberano e a gente vai operar o gráfico, né, os sinais técnicos que ele mostrar para a gente. Beleza? Então, são essas análises que eu quero deixar para vocês. Espero que vocês tenham